Olá, para você que já chegou por aqui no nosso vídeo, seja muito bem-vindo. E o vídeo de hoje nós vamos estar montando, tá, na máquina de costura, o passo a passo dessa blusa aqui, ombro a ombro. Na verdade, essa aula de hoje vai ser um complemento da aula que eu postei ontem. A aula de ontem foi a modelagem, a interpretação dessa modelagem. Eu peguei a minha base e interpretei para poder fazer esse molde aqui, esse modelo ombro a ombro, né? A manguinha, tudinho. E também no vídeo de ontem eu postei juntamente a questão do corte, como colocar no tecido, como você posicionar o teu molde no tecido e como você, né, vai cortar ele também. Então vamos já para o nosso vídeo, né? O passo a passo dessa blusa aqui, ombro a ombro. Você percebe que eu deixei ela aqui, tá bem frouxinha, eu não quis nada muito apertado, tá? Até para ela poder, ó, tá vendo? Ela mesmo sendo ombro a ombro, eu tô conseguindo ter um movimento bom nela, ó. Fechar o braço, abrir. Era isso aqui que eu queria, tá bom? Não queria nada muito justinho, eu quero ela caindo mesmo no meu ombro, tá? Eu gostei bastante desse modelinho, é uma estampa estilo náutico, né? E é de tricoline também. Então, já garanta a sua inscrição, até para você não me perder aí dentro dessa plataforma YouTube, tá certo? E nós vamos crescer juntos, tem muita coisa ainda para poder passar para vocês, muito conteúdo bacana, tudo dentro dessa área que eu falo. É unir amor, né, a paixão por essa arte, mas com as técnicas também que a gente precisa, né, para a gente aprimorar cada vez mais o nosso conhecimento, tá? Então vamos lá para o nosso vídeo, sem mais delongas, tá certo? Beijinho, beijinho. Então, nós vamos iniciar o nosso passo a passo da costura com o nosso revel, que fica na parte do nosso decote frente. Eu vou passar um chuleado aí em toda a lateral aí do meu revel para dar um acabamento bonito. E depois eu vou colocar esse revel direito com direito da minha blusa parte frente. Tô mostrando aí já o chuleado que eu fiz, né? Eu passei a overlock. E agora eu vou colocar direito com direito sobre a minha base frente, tá? E passar uma costura reta aí, costurando o meu revel na parte da minha blusa e na parte do decote. Afundo a minha agulha, ó, dessa forma, giro a minha peça, tá? Para depois continuar costurando, finalizo com retrocesso, tá? E ficou dessa forma, tá certo? A costura do meu revel. Dou uns piques, principalmente aí no meio, ó, faço um pique aí, tá? Para poder virar o meu revel e ele ficar batidinho pro lado de dentro. E eu acrescento até com alguns piques, até mais piques aí, ó, principalmente aí nessa parte da curva, eu tô até mostrando aí como é que ficou, para na hora que eu virar o meu revel e pespontar aí a parte de dentro, ó, vou pespontar aí onde eu tô com o meu dedinho, tá certo? Ele fica totalmente rebatido aí, tá certo? Tô mostrando aí como é que ficou. Eu rebati ele todinho, né, para ele ficar aí pro lado avesso da minha peça. E ficou dessa forma, tá vendo? Fica bem bacana esse acabamento, é um acabamento simples de se fazer e que faz toda a diferença numa peça, principalmente assim, com o decote em V. Agora, nós vamos fechar nossas penças aí de busto. Eu tô até aí sinalizando, tanto de um lado quanto do outro. E na parte da frente, eu risquei ela pro lado avesso, né? Tá aí bem transparente, viu? Que eu fiz no lápis, aonde tanto quando inicia a nossa pence, aonde finaliza a nossa pence. Sempre bom criar esses piques, tá vendo? Que esse pique vai me direcionar aonde inicia a minha pence e aonde finaliza, tá vendo? Eu fiz uma marcação com uma bolinha, né? E por esse tecido ser uma tricoline, eu risquei mesmo a pence pro lado de dentro. Principalmente para você que é iniciante na costura, passa dessa forma, risca
para você poder realmente ter uma direção da onde vai estar caminhando a sua pence. E aí fica muito mais fácil na hora da gente costurar nossas pences, tanto de busto, como a pence da cintura, e para todas as peças. E ficou assim, a nossa pence de busto costuradinha. Dei o retrocesso na máquina de costura tanto no início, como na finalização também, tá? Da costura da pence. E agora a gente vai costurar as nossas laterais, tá? Eu peguei o meu molde costa, coloquei aí, tá? Por cima da minha base frente aí. Tá vendo que o pique da cintura tá batendo um com o outro? É muito importante isso, pra gente já levar pra máquina com esse pique, tanto da cintura frente como cintura costas, batendo um no outro, tá? Pra nossa peça não ficar torta. Joguei a minha pence do busto pra parte de baixo, tá? E costurei aí as laterais, tá? E depois a gente vai passar um chuleado aí na lateral. Ou se você já trabalha com a sua máquina de overlock, você vai passar só overlock. A nossa manga também, a gente vai fechar dessa forma e vamos passar uma costura reta aí, tá? Fechando as laterais da nossa manga. Eu já passei minha costura reta, vou passar também um chuleado, viu como é que ficou a nossa costura? Passa um chuleado ou uma overlock, passa também já na barra da tua manga o seu chuleado também, tá certo? Que aí depois a gente só vai virar para poder fazer a nossa bainha de 2 centímetros da nossa manga. Bom, manga devidamente costurada e as laterais também da nossa blusa. Agora a gente vai virar ela para o lado direito, porque a gente vai prender agora a nossa manga nessa parte aí da cava, né, da nossa blusa, tanto frente quanto costas. Então, eu pego a frente da minha blusa, a frente da minha manga. Lembra que a frente da manga, a gente fez uns piques para poder saber qual é a frente e qual é a costas? Então, ela tá com pique. E aí, eu coloco o meio da minha manga, tá? Da costura. Eu vou colocar no meio também da lateral da minha blusa. Batendo o quê? Costura com costura. Costura da manga com a costura da blusa na lateral, ó, da forma como eu estou mostrando aí, tá? Aí você alfineta isso aí, para não sair do lugar essa marcação, tá bom? E a partir daí, eu vou jogando a minha cava, juntamente com a cava, né, da minha manga, para passar uma costura reta. Eu estou alfinetando, isso é importante você alfinetar, para ele não sair do lugar, porque é uma costura curva, né? E aí te dá mais segurança quando você alfineta ela, tá? E aí vou passar uma costura reta e depois eu finalizo, tá? O acabamento com o chuleado ou a sua overlock, tá bom? Eu vou passar aí na máquina para vocês verem como é que vai ser essa costura, tá vendo? Eu coloquei os meus alfinetes, ele ficou de forma contrária, né? Ficou de uma forma como se fosse horizontal, né? Diante da máquina de costura, onde passa a agulha. Então, não quebra a agulha dessa forma. Deixei os meus alfinetes deitadinho, vamos supor, dessa forma. E aí, fui passando a minha costura reta por cima desse alfinetinho. Tô mostrando aí como ficou minha costura, tá? Olha. E aí, eu já coloquei as minhas mangas, as 2 mangas, né? E aí, a bainha, eu não vou mostrar como é que faz, porque assim, eu dobrei, depois dobrei de novo, e aquela bainha comum, bem simples, tá certo? E a bainha da manga foi 2 centímetros de largura, tá, gente? Lembra? Eu só overloquei ela, a barra dela, chuleei, virei e passei a costura. Da manga é mais simples ainda, só que eu deixei 2 centímetros de bainha de manga. Então, só apenas overloquei, virei e passei a costurinha reta, né? Que é aquela costurinha reta para poder fazer a bainha da manga. Agora, nós vamos colocar a nossa faixa
que fica no nosso ombro. A gente já tá praticamente na finalização dessa blusa. E aí eu pego a minha faixa, coloco ela ao meio, tá? Essa faixa ela tem 1,50 de largura por 9 centímetros de largura por 1,50 de comprimento, tá? É a largura toda do meu tecido. Eu vou encontrar o meio da minha blusa na parte costas. Peguei minha parte costas, encontrei o meio, fiz um pique. Aí eu vou também distribuir bem essa faixa. Eu vou colocar o pique que eu fiz da faixa no meio das minhas costas, tá? E vou prender ele com uma costura reta. Só que antes disso, eu vou pegar a minha faixa, o finalzinho dela, tá? O finalzinho dela mesmo, tá, gente? Eu vou passar uma costura reta, mais ou menos uns 20 centímetros. Eu vou até pegar minha fita, tá vendo? E é mais ou menos uns 20 centímetros, de 15 a 20, tá? E faço tipo uma costura como se fosse de biquinho mesmo aí nessa faixa aí, nesse cantinho aí, tá bom? Eu vou fazer aqui na máquina de costura junto com vocês, só essa questão aí da pontinha aí da faixa. Eita, quase não sai, né? Da faixa. Cismei com manga, tô com manga na cabeça ainda. Olha, tô aí costurando, dei o meu pesponto e venho com uma costura assim meio arredondadinha aí, meio de bico, assim, dessa forma. E finalizo ali, conto ali 20 centímetros e finalizo, tá? Para que quando eu colocar ela na minha peça, ela já esteja fechada essa área aí, embutida, né? Tá certo? Não tem como você fechar ela depois, porque como é que você vai fazer uma costura curva dessa forma e ir dobrando, né? Eu vou até entrar mais um pouquinho aí. Eu senti que ficou meio quadradinha aí essa curva, né? Eu quero ela mais cavada aí nessa parte. Aí eu só fui lá. Tá vendo? Tudo é experimentação. Você vai experimentando, né? Você vai vendo, não tá legal. Vou lá, entro mais um pouquinho. Desmancho, desfaço a costura, refaço novamente. Costura é assim, é dessa forma. Você vai fazendo, você vai experimentando, você vai vendo aquilo realmente que você deseja, né? Para sua finalização da sua peça. Dessa forma ficou ok para mim, tá? E aí eu vou lá, tiro o excesso, né, de tecido que ficou pro lado de dentro. E eu vou desvirar isso aí, tá? Dos dois lados. Eu fiz isso nas duas pontas, tá? Da minha faixa. Viu como é que ficou um lado? Esse lado eu vou mostrar como é que eu fiz, ó. Fui puxando, né? Desvirando. Coisa simples mesmo. Fui puxando ele pra desvirar. E essa pontinha aí, que aí às vezes a gente não consegue puxar ela toda, eu tenho uma chave de fenda, que é até da minha máquina de costura, né, industrial, e coloquei por dentro e fui abrindo aí esse cantinho aí, tá bom? Da minha costura. Então, ficou dessa forma, tá vendo? As pontas da minha faixa ficou assim. Agora, eu vou pegar a minha faixa já aberta e vou colocar lá o pique que eu já fiz, né, na minha faixa, colocar com o pique das minhas costas, do meio das minhas costas, e vou costurar aí em todo o contorno aí do meu ombro, juntamente com a minha faixa, direito com direito, tá vendo? Vou costurando, passando uma costura até a finalização aí, dessa parte aí da frente aí do meu ombro, tá? Aí, se você sentir necessidade, alfineta aí tudo, para você já ir na máquina com ele já alfinetado, preso. Ou também, se você sentir necessidade, você alinhava essa peça. Eu passei já a costura, tá? Na minha máquina. Creio que você também já deve ter passado também, tá vendo? Dessa forma. Uma costura reta, simples, gente, tá? Bem tranquilo, para colocar a faixa. E agora, como é que a gente vai finalizar? A gente vai esconder essa costurinha aí de dentro. Então, a gente vai pegar a nossa faixa, fazer uma dobrinha de 1 centímetro e colocar por cima, ó. Tá vendo? Dessa forma que eu tô fazendo. Olha como é que fica um acabamento super bacana, super bonito. Esconde aquela costurinha ali de dentro, tá vendo? E aí, minha faixa fica completamente embutida aí nessa parte do meu ombro. Eu tô alfinetando
antes de ir para a máquina de costura, para mostrar para vocês como é que vai ficar. Você pode também colocar uns alfinetes, se você sentir mais segurança, você alinhava assim essa parte, tá? Antes de ir para a máquina, para o teu tecido não escorregar, não ficar torta aí essa faixa no seu ombro, tá bom? E ó, tá vendo? Vai ficar dessa forma. E aí eu passo uma costura reta e essa costura vai aparecer no lado direito da minha peça, né? Já conduzi a minha peça para minha máquina de costura e ó, tô passando a costurinha, tá vendo? Olha lá, tá vendo como é que eu tô escondendo aquela costura ali do ombro? Tô dobrando a minha faixa, um pedacinho da minha faixa. E tô jogando por cima dessa costura, olha. Faz bem devagar, vai vendo se a tua faixa não tá enrugando, você não tá puxando mais a faixa e o tecido deixando ele para trás. Por isso que eu falei, se você é iniciante na costura, ainda tá inseguro, alinhava, né? Principalmente quando o tecido for um crepe, uma viscose, que é um tecido mais molinho, ou então um crepe que escorrega mais. Esse tecido que eu tô trabalhando hoje é uma tricoline. Ele, tipo, na costura, ele te dá uma segurança melhor, porque ele não escorrega, ele te dá uma estabilidade, mas é tranquilo, tá? Então, a nossa blusa já está completamente pronta. Olha como é que ficou a nossa faixa, completamente costurada. Tô mostrando aí, ó, o acabamento. Olha como é que fica bonito, bacana. Fica totalmente embutida a nossa costura. E aí, essa faixa a gente vai dar esse nozinho aí dentro. Fica bem charmosa. E as minhas amadas costureiras, gostaram do nosso vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like e garantir a sua inscrição aqui no canal, porque toda semana temos vídeos de modelagem, de corte e costura. É um prazer muito grande poder ter vocês por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!